Amém? Glória a Deus. É bom estar aqui junto com os irmãos mais uma noite para a gente compartilhar da palavra de Deus. Esse mês está sendo um mês bem interessante, onde a gente está começando a viver algumas coisas e praticar algumas coisas que talvez a gente tenha se privado já há muito tempo. É algo que está nos ajudando a romper algumas barreiras, através da oração, através do jejum. E nessa noite a gente vai dar continuidade aqui a todo esse tema desse mês, que é focado no jejum e oração. Amém? Eu queria que os irmãos abrissem em Mateus capítulo 17, versículo 20 e 21. A gente vai falar sobre a importância do jejum para a nossa fé. Amém? Nós vamos aqui discernir e entender o quão importante é essa prática espiritual, essa ferramenta poderosa que Deus nos deu para aumentar a nossa fé e para que ajude no fortalecimento da mesma. Mateus capítulo 17, verso 20. Todos acharam? Dá um glória aí para eu saber. Os irmãos estão afiados de Bíblia, hein? Glória a Deus. Mateus capítulo 17, verso 20. Diz assim: E Jesus lhes disse: Por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas essa casta, ou tipo, ou espécie de demônios, não se expulsa, senão pelo jejum e oração. Os irmãos podem sentar. Antes eu quero contextualizar os irmãos aqui. Havia um pai que sofria com seu filho já há algum tempo, ou bastante tempo, com algumas possessões. O espírito tomava, aquele espírito maligno tomava aquela criança e de alguma forma tentava ceifar a vida daquela criança. E eu fico imaginando o desespero de um pai ao ver uma situação dessa, ou passar por uma situação dessa. Imagine você, pai, mãe, e seu filho é acometido por um espírito maligno que tenta ceifar a vida dele todos os dias. Isso é desesperador. Desesperador. Então aquele pai, de alguma forma, precisava resolver aquilo. E o que aquele homem faz? Ele fica sabendo que os discípulos de Jesus estavam por ali. Então aquele homem leva o seu filho, que era atormentado por esse espírito maligno. Chega diante dos discípulos: olha, está acontecendo isso com meu filho. Eu já não aguento mais, não sei mais o que fazer. A coisa está feia. Esse espírito tenta de alguma forma jogá-lo no fogo, ou jogá-lo na água para tentar matá-lo e ceifar a vida dele. Eu já não tenho mais força, eu não sei mais o que fazer. Então aqueles discípulos, ao perceber essa situação, decidem tomar uma atitude. Então eles começam a orar, começam de alguma forma a buscar, de alguma forma expulsar aquele demônio daquela criança. E eles começaram ali, entraram numa peleja, numa batalha espiritual, e começaram a guerrear, para que de alguma forma aquela criança fosse liberta daquele espírito maligno. E peleja vai, e talvez sai daqui em nome de Jesus dali. sai, nada. E nada resolvia. Aqueles discípulos oravam, e depois oravam mais, e depois oravam mais um cadinho, e nada resolvia. Aquela criança ainda continuava na mesma situação. E como sempre, os fariseus já começaram,
Vocês falaram que serve o Messias aí, o Filho de Deus. O que está havendo? Aí já começa aquele alvoroço. E Jesus então chega na cena. Jesus chega na cena e pergunta: o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo? O que está rolando aqui? Que alvoroço é esse? Que bagunça é essa que eu não estou entendendo? Fala para mim, para me inteirar do assunto. Então Jesus fica sabendo que aquele pai, da situação e do problema do pai. Jesus manda chamá-lo e o pai chega: olha, Jesus, eu já não sei mais o que fazer. Aí aquele homem explica tudo de novo: olha, meu filho tem um espírito maligno que o joga no fogo, joga na água, tenta ceifar a vida dele e nada se resolve. Inclusive eu achei que ia resolver porque eu levei aos seus discípulos e os seus discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio. Nada resolveu, Jesus. Então, por favor, tem como o Senhor me ajudar então? Porque os seus discípulos não conseguiram. Eles até tentaram, se esforçaram bastante, mas não rolou. Continuou a mesma coisa. E eu estava cheio de esperança de que se eu levasse para os seus discípulos, porque afinal são os seus discípulos, são homens que andam com o Senhor, que aprendem com o Senhor. E eu já tinha expectativa de que eu levando meu filho até eles ia resolver, mas para minha surpresa não resolveu. Então, por favor, se o Senhor conseguir libertar meu filho, eu vou agradecer. E Jesus, ele começa ali: geração incrédula, até quando eu vou estar com vocês para resolver o que vocês deveriam resolver? Até quando isso vai ser necessário? E Jesus então repreende aquele espírito maligno, aquela criança fica liberta e o pai provavelmente, ou na verdade com certeza, ficou eufórico, ficou alegre pela libertação do filho dele, que já vinha sofrendo já há bastante tempo. E Jesus ali expulsa aquele demônio, a criança é liberta e vida que segue. Só que isso gerou uma crise nos discípulos. Jesus foram embora para casa. Jesus então estava lá quietinho na dele. Então os discípulos chegam na encolha: Jesus, me ajuda a entender aqui. O que o Senhor fez de diferente? Porque a gente tentou expulsar aqueles demônios, mas a gente não conseguiu. O que o Senhor fez de diferente? Conta aqui pra gente. Aqui para nós, Jesus. Fala aqui para nós. O que o Senhor fez? Por que a gente não conseguiu expulsar aquele demônio? Nos explica, Jesus, por que a gente não conseguiu? Então Jesus explica a razão. Exatamente no texto que nós acabamos de ler. Os discípulos chegam: Jesus, qual foi a razão? Por que motivo nós não conseguimos expulsar o demônio daquela criança? E Jesus responde: por causa da sua pequena fé. Essa foi a razão. Quando os discípulos fizeram essa pergunta, o verso 20, Jesus traz a resposta. E Jesus lhes disse: por causa da vossa pequena fé. Então Jesus aqui traz a razão clara, o real motivo pelo qual aqueles discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio e fazer a obra que Deus tinha designado para eles fazerem. Jesus chega e joga essa bomba: olha, vocês não conseguiram expulsar, vocês não conseguiram resolver esse problema, vocês não conseguiram resolver essa situação, porque a sua fé é pequena demais. Simples assim. Sua fé é pequena demais.
E talvez esse seja a sua situação. Talvez seja por isso que você não consegue resolver alguns problemas da sua vida. Talvez seja por isso que você não consegue mudar a situação da sua casa, da sua família. Por causa da sua pequena fé. Por causa da sua pouca fé. Você fica pensando milhões de coisas. Será o que eu faço para resolver isso? Eu já orei, já busquei o Senhor, já fiz isso, já fiz aquilo, já pedi, já orei em nome de Jesus para que isso se resolvesse, mas nada resolveu. Talvez você está aí batendo cabeça, batalhando e não consegue. E você achando que o motivo fosse qualquer outra coisa, mas na verdade, talvez o grande problema seja a sua pequena fé. Porque essa foi a razão explícita aqui. Jesus, por que nós não conseguimos expulsá-lo? Jesus responde: por causa da sua pequena fé. E logo depois Jesus explica: olha, esse tipo aí de demônio aí só se expulsa com jejum e oração. E aí é que entra o jejum na história. A razão pelo qual eles não conseguiram foi porque a fé deles era pequena demais. E Jesus disse: olha, vocês não vão conseguir resolver esse tipo de problema, porque esse problema só se resolve com jejum e oração, com consagração. E se vocês não fizerem isso, a sua fé não vai ser aumentada. Porque o jejum e a oração vai aumentar a sua fé. E quando a sua fé for aumentada, você vai conseguir resolver o seu problema. Quando você começar a se consagrar, a jejuar e orar, a começar a fazer isso de verdade, a tua fé vai ser fortalecida, a tua fé vai aumentar. E quando uma situação dessa vier, você não vai passar vergonha, porque a tua fé vai estar aumentada. É Jesus dizendo o seguinte: olha, vocês querem que os demônios se sujeitem a vocês, mas vocês não orem nem jejuam. E Jesus consegue expulsar porque essa já era uma prática diária dele, já fazia parte da vida dele, já fazia parte da essência de Jesus. Jesus já havia jejuado e orado antes. Já era uma prática de Jesus. Já fazia parte do seu estilo de vida. Aí você acha que para aguentar uma pressão daquela no deserto, o cara tem que estar com uma fé. Você acha que aquela convicção toda veio da onde? Então a gente chega aqui num ponto onde a gente percebe que muitas das vezes a nossa fé é pequena demais porque não exercitamos o jejum e a oração. Ficamos batendo cabeça em diversas situações, diversos problemas e não conseguimos resolver e não conseguimos romper porque não a praticamos, porque não exercitamos essa disciplina espiritual na nossa vida. Você sabe, quando acordar de manhã, você dizer para a tua carne, dizer para o teu corpo, que ele não domina você, e que você não é dominado pela comida. É você dizendo para o seu corpo: olha, comida, você não me domina. Isso de alguma forma reflete no mundo espiritual para a tua carne.
É você dizer para o teu pecado, dizer para as tuas inclinações, para as tuas fraquezas, que ela não está no comando. É você, sabe, dizer o seguinte: olha, pão aqui dessa terra, aguenta aí um cadinho, porque agora eu vou me alimentar do pão que vem do céu. E a gente sabe quem é o pão, amém? O pão é o próprio Jesus, Ele é o pão da vida. Então, quando você jejua, você ora, você abre mão do pão dessa terra, você está dando um recado no mundo espiritual que você está se alimentando do próprio Jesus. É você se concentrando simplesmente ou unicamente no pão da vida. Você está focando exatamente, de fato, no pão que desceu do céu. Então jejuar não é um simples ato de você abrir mão, como nós já aprendemos aqui, de uma comida para receber algo maior. Mas é você mandar um recado dizendo: olha, minha carne agora não vai se alimentar de nada terreno. E esse momento agora é para me alimentar simplesmente e unicamente do pão que desceu do céu. E o mundo espiritual funciona assim, de recados, de mensagens. Agora para comigo e pensa. Já pensaram nisso? Na profundidade que é jejuar e orar? Porque comida é algo básico para o nosso sustento, para manter a nossa vida. É você abrir mão de algo primitivo, de algo terreno, para se alimentar de algo sobrenatural. Vou abrir mão do terreno para alcançar algo sobrenatural, algo divino. É você dizendo para a tua carne: olha, agora eu só vou me alimentar daquilo que é sobrenatural. Agora eu estou me alimentando somente do pão da vida, do pão que desceu do céu. Não é simplesmente para você romper algo, mas é para se alimentar do próprio Deus, do próprio Jesus, para estar cheio dele. Porque jejuar e orar não muda Deus, amém? Jejum e oração não muda Deus. Jejum e oração não vai tornar Deus mais misericordioso, mais bondoso. Porque o Senhor Jesus é o mesmo hoje e sempre será. Ele não muda. Então jejuar e orar não vai mudar Deus e nem vai tornar Deus mais bondoso e misericordioso. O jejum e a oração vai mudar você. Então pare e pense. Como tem estado a minha vida de oração, a minha vida de jejum? Porque isso vai demonstrar a tua sede do pão da vida. Porque se você entende que você está abrindo mão de algo terreno, da comida terrena, para a comida sobrenatural, o pão da vida, você está mandando um recado e dizendo para a tua carne o seguinte: olha, eu tenho fome desse pão da vida. Eu preciso me alimentar muito desse pão da vida. Então, se você jejua e ora, você está expressando para o seu Deus, sabe, para o nosso Deus, o nosso desejo por mais dele. É expressar a nossa fome, nosso desespero por essa comida, de nos fartar dessa comida, desse pão, de
ficar totalmente alimentado por Ele. Porque quando eu me alimento, eu tenho uma alimentação saudável, a minha é horrível. O nome de Jesus vai mudar. Mas aqui, partindo de via de regra, quando você se alimenta de uma forma saudável, o seu corpo físico fica também saudável. Você fica forte. E quando você se alimenta do pão da vida, é a mesma coisa. Você fica saudável espiritualmente. Você fica forte espiritualmente. Então entenda nessa noite. Entenda nessa noite que o jejum e a oração é uma ferramenta poderosa para aumentar a sua fé. E por quê? Porque quando você jejua e ora, você recebe mais dele. Você se alimenta mais dele. Se você se alimenta mais dele, é impossível a tua fé continuar a mesma. É impossível a tua fé continuar pequena. A tua convicção de que Deus vai mover e de que Deus vai fazer você romper é outra, irmão. Talvez quando você entra, você está ali duvidando, sabe, com muito medo, com desespero, sem saber muitas das vezes se aquilo vai se resolver ou não. E você começa a dar lugar a essas dúvidas. Aí você começa, Senhor, eu preciso fazer algo, eu preciso que de alguma forma eu tenha convicção de que isso realmente vai acontecer. Porque eu estou orando, mas nada está acontecendo. E eu vou começar então a jejuar e vou começar a orar. E eu vou me alimentar tanto, mas me alimentar tanto desse pão da vida. Eu vou ficar tão alimentado, tão saudável, tão cheio da presença dEle, de que eu vou olhar toda a situação que eu estou vivendo de uma outra forma. Eu vou enxergar a minha identidade de uma forma diferente. Eu vou de alguma forma visualizar a autoridade que Ele colocou sobre a minha vida de uma forma diferente. Eu vou olhar para aquela situação e falar assim, realmente a situação está feia. Mas meu Deus é muito maior. Eu vou olhar o gigante, ele é grande, mas Deus tomba. Essa muralha é grande demais, mas Deus também derruba. Eu sei que tem um muro gigantesco ali, mas sabe, a minha fé está tão fortalecida, está tão aumentada por causa da minha busca, meu jejum e minha oração, que eu já não estou nem vendo essa muralha, eu estou vendo a terra que está do outro lado. Mas com uma fé pequena não dá para você ver isso. A oração, o jejum, ele te mantém mais próximo do noivo. Ele te mantém muito mais próximo do noivo. E é importante que nessa hora, para que a tua fé seja aumentada, para que quando você estiver diante de uma situação muito complicada na tua vida, seja na tua vida pessoal, na sua família, na sua casa, no meio de seus parentes, ou qualquer outra situação, ou um pecado, seja o que for, estar perto, estar próximo do noivo vai fazer toda a diferença. Porque se você está perto dele, a tua fé também aumenta. Mas é o jejum e a oração que vai te aproximar dele. Você pode até ter uma fé bem bacana. Eu creio muito em Jesus. Amém, eu acredito. Mas eu te garanto, se você começar a jejuar e orar de verdade, aí já é outro nível. Aí já é outra pegada. Você vai começar a ver coisas que ninguém mais está vendo. Você vai começar a se aproximar do noivo, e isso vai te encher tanto, mas te encher tanto, que independente da situação que você venha a passar, você também vai enxergar a saída. Você também vai enxergar o escape.
Mateus capítulo 9, versículo 14, diz o seguinte: então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: por que jejuamos nós e os fariseus muitas das vezes, e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhe Jesus: pode porventura andar triste os filhos das bodas, enquanto o esposo está com ele? Dias, porém, virão em que lhe será tirado o esposo, ou o noivo, e então jejuarão. É interessante que Jesus aqui nesse texto, ele deixa bem claro quem ele é. Jesus aqui se apresenta como Deus, porque Jesus, ele fala de si mesmo como noivo. Ele fala da festa das bodas, ou seja, da grande festa que eu e você vamos participar em nome de Jesus, amém? Aquela grande festa do casamento do noivo e a noiva, é Jesus vindo buscar a igreja dele. Nós vamos estar lá, irmão, amém? Oh glória, oh glória. O convite individual já está separadinho, tá? Eu já profetizo, igual o convitezinho. Ó, te convido, fulano, você e sua família. Amém? Já estendi o convite. E Jesus então, ele se apresenta como noivo. É Jesus dizendo: olha, eu sou Deus, tá? Eu sou Deus. Jesus estava querendo dizer o seguinte: olha, qual a necessidade deles jejuarem se eles estão com Deus? Se eu, Deus, estou aqui, não há necessidade de eles jejuarem, porque eu estou aqui. Eu tenho um relacionamento direto com eles. Eu estou já com eles. Eu estou andando com eles. Não tem por que eles jejuarem. Não faz sentido eles jejuarem ao noivo, se o noivo está com eles. Mas vai chegar um dia que o noivo irá para o Pai. Aí Jesus começa a falar do seu sacrifício, o dia que ele foi entregue naquela cruz, que morreu, depois ele foi para o Pai. Aí Jesus diz o seguinte: olha, aí depois que isso acontecer, era o que Jesus está querendo dizer, quando isso acontecer, aí eles vão ter que jejuar. Por quê? Porque eles precisam se aproximar de mim, porque eles precisam estar junto comigo, eles precisam continuar junto comigo, eles precisam continuar tendo ligação direta comigo, eles precisam estar do meu lado, eles precisam estar bem perto de mim. E depois que eu for para o Pai, eles vão precisar jejuar, porque o jejum e a oração vai proporcionar que eles estejam mais próximos de mim. Aí sim, quando eu voltar para o Pai, eles vão jejuar. Aí vai fazer sentido, porque há uma necessidade de estarmos nos relacionando com Deus o mais perto possível. Você precisa estar se relacionando com Deus de forma intensa, de forma profunda. É de buscar o Senhor com intensidade, é de estar ligado com o Senhor, é de andar com Ele, é de viver com Ele, é de aprender com Ele. E para isso vocês vão precisar jejuar e orar. Então nós percebemos que o jejum e a oração nos mantém próximo do noivo. Então, essa prática, essa disciplina espiritual, essa ferramenta poderosa, tem a capacidade de nos aproximar de Jesus, nos aproximar do noivo. Agora, pensa comigo.
Tem como a sua fé não ser aumentada? Quando você decide se alimentar unicamente dele, quando você decide para a tua carne que você vai se alimentar daquilo que é sobrenatural, daquilo que é divino, tem como a sua fé não ser aumentada quando você decidir estar mais próximo de Jesus, de aprender com Ele, de andar com Ele, de viver com Ele? Existe a possibilidade de a sua fé não aumentar fazendo tudo isso? É impossível a tua fé ficar do mesmo tamanho, é impossível a tua fé ainda continuar pequena, se você começar a jejuar e orar. E essa é a importância do jejum e da oração para a nossa fé. Ela aumenta a nossa fé, ela expressa o nosso desejo, a nossa fome por mais desse pão da vida. Essa é a importância do jejum e da oração para a nossa fé. Ela nos aproxima, nos deixa próximo do noivo. E é impossível que a sua fé não aumente. E por consequência, você não vai passar o que aqueles discípulos passaram. Por causa da pequena fé que eles tiveram. Em nome de Jesus, que o Senhor aumente a tua fé, que o Senhor te faça enxergar aquilo que ninguém mais está enxergando, que o Senhor te fortaleça, que brote em você uma fome, insaciável da presença e desse pão da vida, que a cada dia te motiva a comer e se alimentar ainda muito mais daquilo que é divino, daquilo que é do alto. E que nessa noite a gente possa sair daqui com o nosso coração queimando por isso, entendendo, eu quero muito que minha fé aumente, eu quero muito, ver aquilo que o Senhor tem preparado para mim, depois dessa dificuldade, depois dessa muralha, diante desse gigante. Eu quero saber o que o Senhor tem para mim depois disso tudo. Eu quero saber e ter a revelação de Deus, de como eu vou resolver essa situação na minha casa, na minha família. Eu quero saber como o Senhor vai me fazer enxergar. Eu quero acreditar nessa mudança, eu quero acreditar nessa transformação, eu quero acreditar nesse renovo que o Senhor tem reservado para mim. Mas para que você enxergue isso, a tua fé não pode ser pequena, meu irmão. Então não dá mole, começa a jejuar, começa a orar, começa a se alimentar desse pão, começa a se alimentar daquilo que é sobrenatural, daquilo que é divino, daquilo que vem do alto. É dizer para Jesus: eu tenho muita fome de Ti, eu quero estar mais perto do Senhor, porque eu sei que se eu estiver muito próximo do Senhor, eu vou ver a solução, eu vou ver o escape, eu vou ver como sair disso tudo aqui, Senhor. Eu não vou passar vergonha para o inimigo que está tentando contra a minha casa e eu não consigo vencer. Aumenta minha fé, Senhor. Eu quero me alimentar do Senhor para que minha fé aumente, para que o inimigo não tente contra o meu casamento, para que eu não passe vergonha, para que o inimigo bote o dedo na minha cara, dentro da minha própria casa, no meu casamento, e dizendo que vai acabar. Então começa a jejuar, começa a orar, comece a buscar o Senhor como você nunca buscou antes, porque aí o Senhor vai começar a fazer você enxergar, irmão, cada coisa. Meu Deus, é casamento, seu casamento sendo transformado, a sua família sendo transformada, porque tudo isso a tua fé vai ser aumentada em nome de Jesus. Eu, por muito tempo, na minha caminhada, eu orava, lia a palavra. Cheguei num ponto que eu não passava.
não rompia. Tinha situações que eu conseguia resolver. Mas tem problemas na nossa vida, irmão, que são realmente muito difíceis para a gente resolver. Tem coisas que são mais fáceis para a gente resolver. Que às vezes até com a nossa pequena fé se resolve. Mas tem coisas, irmão, que você tem que acreditar muito. Tem coisas que você tem que acreditar muito, irmão, porque é tão impossível, mas tão impossível, mas tão impossível. E você vai precisar ter uma fé. E eu cheguei a um ponto que eu não rompia. Situações que eu precisava romper, não avançava. Eu cresci, mas chegou aqui, irmão, travei. Algumas situações que aconteceram, eu não conseguia resolver, não conseguia ver uma saída, e fiquei realmente travado. Mas eu estava fazendo mais do mesmo. Eu estava ali orando. Foi muito bom, amém? Orar é bom, ore sempre. Mas eu precisava fazer algo mais para romper aquilo. Porque, no meu entendimento, eu não ia conseguir vencer aquilo. Eu não estava conseguindo enxergar a possibilidade de eu romper. Aí eu pensei, será que se eu tacar um jejum junto resolve? Foi inclusive quando eu conheci esse texto, já faz bastante tempo, conheci esse texto. Eu falei, tem coisa que a gente tem que guerrear no mesmo nível. Tá bom. Parti para o jejum e oração, irmão. Adicionei o jejum. Mês passado foi o despertamento para a oração, não foi? E eu vim orando, sempre. Nunca deixei de orar. E esse mês o Senhor está nos despertando para jejum, acrescentando a nossa oração. E eu vivia exatamente assim, vivendo simplesmente como o mês passado, orando. Mas isso não foi o bastante para resolver o que eu precisava resolver. Então eu estou fazendo e fiz igual o que a gente está fazendo esse mês. Adicionei o meu jejum à oração que eu já estava fazendo. Comecei a jejuar, irmão. Até a oração estava diferente. Irmão, ligadaço. Eu chegava, eu já dobrava o joelho chorando. Porque eu estava, tão despido de tudo que era terreno, de tudo quanto era alimento dessa terra. Isso começou a trazer sensibilidade para outro tipo de comida. Irmão, estava ligadão, irmão, no 220. E até a oração começou a ficar diferente. Entrei orando, irmão, ia estar pegado em jejum e oração e tal, irmão. Pra você ter ideia, irmão, eu fiz, se eu não me engano, 10 dias. Só na verdurinha. Irmão, a verdurinha é gostosa, amém? É gostoso. Mas pensa você fazer só com água e sal. Porque eu falei, vou comer a verdurinha toda bonitinha lá, igual aqueles pratos bonitos que tem fitness lá, poxa. Aí é mole. Eu fui lá e me propus a fazer isso. Senhor, eu vou comer minhas verdurinhas, meu legumezinho só com água e sal. Justamente para não ficar, aquele negócio bonito e agradável. Pensa, irmão. Você comer aquilo durante 10 dias. Aí eu comia batatinha doce, eu falei, opa, fitness. Pô, batatinha doce pela manhã, irmão. Aí também cortei açúcar, ou qualquer coisa que me desse prazer, tá? É para realmente tirar todo o prazer de comer.
Chegou um certo ponto, irmão, que eu já não aguentava olhar a batata doce. Desde lá, eu não como batata doce. Porque a batata doce me marcou. Eu fui ministrado pela batata doce, irmão. Você vê o nível de... Como é que a gente chega, o nível de sensibilidade quando você está jejuando e orando. Antes desse episódio, tinha uma lixeira. Aí eu começava a jogar o lixinho ali, o papelzinho e tal. Aí vai enchendo, né, irmão? Vai enchendo. Aí chegou um dia que eu fui jogar a bolinha de papel. A bolinha bateu e caiu no chão, porque a lixeira estava cheia. Aí eu peguei a bolinha de papel, olhei para a lixeira cheia e falei, tem que limpar, esvaziar essa lixeira. Irmão, eu estava jejuando e orando nesses dias. A lixeira falou comigo, irmão. Você começou falando, olha, por que você faz com a sua vida igual essa lixeira? Eu, Você espera encher de lixo para depois esvaziar ela. Por que você não se limpa todos os dias? Por que você não busca se esvaziar de tudo aquilo que é sujo todos os dias? Para não chegar ao ponto da sua vida estar totalmente cheia de pecado e totalmente cheia de lixo. Então para de fazer da sua vida igual você faz com essa lixeira. Não deixe encher de lixo. Limpe sua vida todos os dias. Desde lá eu olho diferente para toda lixeira. E veio a batata doce no último dia de jejum. Falei, hoje eu vou entregar. Oh, aleluia! É hoje, Senhor. Irmão, fui fazer a última batata doce. Falei, é hoje. Preparei a batatazinha doce lá. Pensa, irmão, eu peguei a batata doce. Não tem quando você está com muita repulsa de alguma coisa que você começa a colocar na boca e faz assim, ó. Eu fiz isso com a batata doce, porque eu já não aguentava mais. Aí o Senhor usa a batata doce. Olha, meu filho, é essa reação que eu quero que você tenha diante do pecado. Quando o pecado chegar para tentar a tua carne, tenha repulsa dele. Tenha essa mesma reação diante do pecado. Quando o pecado chegar, faça assim, ó. Tenho nojo de você. Então quando você começa a jejuar e orar, você fica muito ligado, irmão. Sua sensibilidade, aquilo que é sobrenatural, aquilo que é divino aumenta. Você fica muito mais próximo de Deus. Você escuta a voz de Deus com muito mais clareza. Porque todo ruído é tirado da tua volta. Você se concentra, se foca naquilo que é sobrenatural, naquilo que de fato é do reino. Você se foca em Jesus e alimentar o teu espírito. E essa é a importância do jejum para a nossa fé. Eu queria orar com os irmãos. Eu queria convidar os irmãos a ficar de pé. Essa palavra fez sentido para você? Amém? Espero que o Espírito Santo tenha falado de forma poderosa ao teu coração. Eu quero orar. Na verdade, nós vamos orar juntos para que o Senhor aumente a nossa fé, que Ele nos ajude a ter convicção plena de que Ele está presente. Pedir para que Ele nos ajude na nossa incredulidade. Pedir para que nós possamos sentir a presença dEle de uma forma, sabe, tão próxima, mas tão próxima que parece que, sabe, podemos abraçar o Senhor fisicamente. Então fecha os teus olhos. Você já vem jejuando e orando por esses dias. Então você está no ponto. Você está no ponto para começar a pedir isso ao Senhor. Você
está no ponto para começar a pedir: Senhor, aumenta a minha fé. Eu sei que você sabe das situações que você tem passado, das vergonhas que você tem passado, das situações difíceis que você tem passado, e você não tem conseguido romper. Então comece a pedir ao Senhor. Eu tenho jejuado, eu tenho orado por esses dias, dizendo para minha carne que eu tenho mais fome do Senhor do que daquilo que é terreno. Então, Senhor, aumenta a minha fé, Senhor, para que eu tenha convicção de que o Senhor está bem presente aqui. Aumenta a minha fé, Senhor, para que eu consiga ver. Senhor, me ajuda na minha incredulidade, porque muitas das vezes essas situações acontecem e eu deixo o medo dominar, eu deixo a dúvida dominar. Senhor, aumenta a minha fé para que eu consiga ver. Fecha os teus olhos aí, comece a orar ao Senhor. Você sabe da tua situação. Comece a pedir: Senhor, aumenta a minha fé, me ajuda. Ei, agora é a sua oração, tá? É você e o Senhor agora. É você e o Senhor. É a sua situação. Comece a colocar diante do Senhor tudo aquilo que você tem passado, as dificuldades, as vergonhas, as lutas que você tem passado, tudo aquilo que tem impedido você de avançar. Comece a orar e comece a: Senhor, eu preciso acreditar que o Senhor vai me ajudar a romper. Ajuda-nos, Senhor. Aumenta a nossa fé para que possamos crer. Crer no escape, crer na solução, crer no renovo, crer no avivamento, crer na restauração, crer no milagre, crer na cura, crer na transformação da minha casa, da minha família, do meu casamento, dos meus filhos. Senhor, aumenta a minha fé para que eu possa enxergar, Senhor. Ah, Jesus. Ah, Jesus. Abrimos mão, Senhor, dessa comida terrena, Senhor, para nos alimentar unicamente do Senhor, do próprio pão que desceu do céu, do pão da vida, do próprio Jesus, porque entendemos, Senhor, que o jejum é isso, é se alimentar unicamente do Senhor, é nos encher de Ti. Então, Senhor, nos traga discernimento. Abre a nossa mente, o nosso entendimento, abre os nossos olhos, Senhor, espirituais, para que possamos entender a importância, Senhor, da consagração, a importância do jejum e a oração para a nossa fé. Nos levanta, Senhor, nos desperta para uma vida de consagração, Senhor. Nos desperta, Senhor, para uma vida de jejum e oração. Esse é o nosso recado para o Senhor, Pai. Da nossa fome insaciável da Tua presença. Queremos estar próximo de Ti, nosso noivo. Estamos aqui, Senhor, através dessa disciplina, Senhor, abrindo mão, Senhor, desse pão, para dizer para o Senhor que nós Te amamos, que precisamos da Tua presença conosco, precisamos de profundidade, de proximidade com o Senhor, precisamos do Senhor bem perto, precisamos aprender com o Senhor, precisamos viver com o Senhor, precisamos ouvir a Tua voz com clareza, que muitas das vezes a nossa carne nos impede de ouvir. Muitas das vezes queremos escutar a nossa voz e a nossa carne está gritando por outra coisa, por aquilo que é terreno, por aquilo que é natural.